o lado sombrio do Rio de Janeiro que eles não querem que você veja. O Rio de Janeiro é conhecido no mundo todo por suas praias deslumbrantes, seu carnaval vibrante e a calorosa hospitalidade de seu povo. Um lugar que parece ser um paraíso tropical, repleto de alegria e beleza. Mas, por trás do brilho de Copacabana e do glamour da Sapucaí, existe um lado obscuro que raramente é mostrado. A desigualdade social no Rio de Janeiro é gritante. Comunidades inteiras vivem sob condições precárias, enquanto a violência, o tráfico de drogas e a falta de oportunidades se tornam realidades difíceis de ignorar. As favelas crescem a cada ano, com milhares de pessoas vivendo em moradias improvisadas, sem acesso a saneamento básico ou segurança. Paralelamente, o uso de drogas é uma epidemia que tem destruído vidas, enquanto a violência associada ao tráfico atinge níveis alarmantes. Por que tantas pessoas vivem em condições tão extremas? Como o tráfico domina o cotidiano de tantas comunidades? E por que os esforços para melhorar essa realidade parecem tão limitados? Prepare-se para conhecer o lado sombrio do Rio de Janeiro, uma face que muitos preferem esconder. Um paraíso desigual. Os contrastes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade onde os contrastes sociais se impõem com força. Nos bairros luxuosos como Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca, os moradores desfrutam de mansões, shoppings sofisticados e qualidade de vida elevada. Mas logo ao lado, mais de 1.700.000 pessoas vivem em favelas, lidando com a escassez de serviços básicos e a exclusão social. Essa divisão gritante entre os ricos e os pobres se reflete não apenas nas paisagens, mas também na forma como a cidade se desenvolve. Enquanto uns acumulam riqueza, outros permanecem marginalizados. Na periferia, a vida cotidiana é marcada pela falta de infraestrutura. Em comunidades como Rocinha e Complexo do Alemão, as ruas estreitas, esburacadas e mal iluminadas dificultam até mesmo os serviços essenciais, como o saneamento e a coleta de lixo. O resultado dessa negligência é uma vida vulnerável, exposta a surtos de doenças como dengue e leptospirose, que têm aumentado nos últimos anos. Essa desigualdade tem raízes profundas, com as populações mais pobres sendo empurradas para as margens da cidade desde o período colonial. No presente, o acesso à saúde é uma luta diária. Enquanto bairros mais abastados possuem hospitais modernos e bem equipados, as periferias enfrentam longas filas e a falta de profissionais de saúde. Outro grande problema vivenciado na cidade maravilhosa é a violência, especialmente a associada ao tráfico de drogas. Fações criminosas dominam vastas áreas da cidade, impondo suas próprias leis e criando um ambiente de constante medo para os moradores. Confrontos armados entre policiais e traficantes acontecem frequentemente, muitas vezes no meio do dia, colocando em risco a vida de inocentes. Em 2022, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 6.000 homicídios, sendo grande parte desses casos resultado de operações policiais ou conflitos entre facções criminosas. Os jovens são as principais vítimas desse ambiente hostil. Sem acesso a uma educação de qualidade, a taxa de evasão escolar no ensino médio no Rio chega a 17%. E com poucas oportunidades de emprego, muitos são aliciados pelo tráfico ainda na adolescência. Para muitos, o tráfico parece ser a única alternativa para sair da pobreza, perpetuando um ciclo de violência e exclusão social. Além do tráfico, as milícias são uma força crescente. Comandadas por ex-policiais e outros agentes de segurança, esses grupos paramilitares dominam bairros inteiros, cobrando taxas de proteção e monopolizando serviços como transporte alternativo e venda de gás. Segundo o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, cerca de 25% do território carioca é controlado por milícias, que movimentam bilhões de reais anualmente. Ao mesmo tempo, o Rio vive um processo crescente de gentrificação. Áreas como Santa Teresa e Lapa, antes conhecidas por sua rica diversidade cultural, estão sendo transformadas para atender os interesses do turismo e do mercado imobiliário.
Pequenos comércios e moradores antigos são forçados a deixar seus lares, à medida que os preços dos aluguéis aumentam, transformando a paisagem e tornando o rio ainda mais desigual. O turismo, por sua vez, contribui para essa disparidade. Embora seja fundamental para a economia da cidade, a maior parte dos recursos gerados pelo turismo não chega às comunidades mais necessitadas, reforçando a divisão entre as áreas ricas e as periféricas. O legado dos mega-eventos que ocorreram no Rio, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, também se revela problemático. O que foi prometido como uma transformação para a cidade resultou em remoções forçadas de mais de 60 mil pessoas e em obras que, muitas vezes, ficaram inacabadas ou subutilizadas. O Parque Olímpico, que deveria ser um centro de atividades esportivas, permanece em grande parte deserto. Um elefante branco que consome recursos sem oferecer retorno social. Para piorar, a dívida pública aumentou e serviços essenciais, como saúde e educação, sofreram com cortes e atrasos nos pagamentos. O que deveria ser uma oportunidade de progresso deixou, na verdade, uma cidade ainda mais desigual e com um legado incerto. O sistema de saúde pública no Rio de Janeiro enfrenta uma crise que expõe a precariedade do acesso básico à saúde, afetando especialmente a população das favelas. Para muitos, a realidade cotidiana é marcada por filas intermináveis em UPAs e hospitais superlotados, onde a falta de médicos, equipamentos e medicamentos é uma constante. Estudo do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro revela que 70% dos hospitais públicos operam com infraestrutura inadequada e muitos serviços enfrentam graves déficits orçamentários. A situação é ainda mais crítica em emergências, com pacientes esperando horas ou até dias por atendimento. Em 2022, mais de 30% das ambulâncias do SAMU estavam fora de operação devido à falta de manutenção, deixando milhares de pessoas sem socorro adequado. Isso resulta em um aumento da mortalidade por causas evitáveis, como infecções e complicações de doenças crônicas. Simultaneamente, a saúde mental tem se tornado um problema crescente, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. A violência constante, a insegurança e as dificuldades econômicas contribuem para o aumento de casos de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, o acesso a tratamento psicológico é escasso. Em 2023, a cidade tinha apenas 2,4 psicólogos por 100 mil habitantes no sistema público de saúde, muito abaixo do recomendado pela OMS. Sem suporte adequado, muitos recorrem ao uso de substâncias, como o crack, o que agrava ainda mais a situação. A pandemia de Covid, por sua vez, expôs de forma brutal as falhas estruturais da saúde pública no Rio. Durante o período mais crítico, hospitais estavam lotados, faltavam leitos de UTI e a vacinação em comunidades periféricas foi lenta. Embora a situação tenha melhorado em 2024, os efeitos da pandemia deixaram um legado de doenças não tratadas, como cânceres detectados tardiamente e sequelas da Covid sem acompanhamento adequado. No campo da educação, a desigualdade também se reflete nas escolas públicas, que deveriam ser um caminho para romper o ciclo de pobreza. As escolas em áreas periféricas enfrentam uma combinação de problemas, como falta de professores e prédios deteriorados, além de condições inseguras devido à proximidade com áreas de conflito. Em 2023, mais de 40% das escolas municipais e estaduais da capital não possuíam biblioteca ou laboratório de informática, o que limita o aprendizado dos alunos. A evasão escolar é outro grande desafio. Entre 2018 e 2022, mais de 20% dos jovens de 15 a 17 anos abandonaram os estudos antes de concluir o ensino médio, conforme dados do IBGE. Em comunidades dominadas pelo tráfico ou pelas milícias, a dificuldade de chegar à escola se soma à influência do crime organizado, que oferece para os jovens um caminho ilusório para ganhar dinheiro e respeito. Além disso, a baixa qualidade da educação pública dificulta o futuro desses jovens, que, ao saírem da escola, enfrentam dificuldades para competir por vagas em universidades
ou empregos formais. Embora existam iniciativas como o programa FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, que oferece cursos profissionalizantes, o alcance dessas políticas ainda é limitado. Em 2023, apenas 5% dos jovens cariocas estavam matriculados em escolas técnicas públicas, indicando que as ofertas de educação técnica não atendem à demanda. A pandemia agravou ainda mais a situação, com o ensino remoto evidenciando a desigualdade no acesso à tecnologia. Enquanto alunos de escolas privadas seguiram com aulas regulares, muitos estudantes da rede pública não tinham acesso à internet ou a dispositivos adequados, resultando em um atraso educacional significativo, cujos efeitos perduram até hoje. A epidemia do crack e outras drogas no Rio de Janeiro. A epidemia de crack e outras drogas no Rio de Janeiro é um reflexo das desigualdades sociais e da falta de políticas públicas eficazes, expondo uma crise de saúde pública que atinge proporções alarmantes. O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é o maior consumidor de crack no mundo, com cerca de 2 milhões de usuários regulares. No Rio de Janeiro, essa realidade se manifesta em locais como a Cracolândia Carioca, concentrada nas regiões centrais e em áreas periféricas da cidade. Uma pesquisa da Fiocruz apontou que no estado, aproximadamente 4% da população já experimentou crack ou substâncias similares, evidenciando a disseminação da droga em diferentes estratos sociais. O impacto do crack é amplamente visível. Nas ruas, especialmente em regiões como a Avenida Brasil e a Lapa, cenas de consumo a céu aberto são comuns, refletindo não apenas o efeito destrutivo da droga, mas também a ausência de redes de apoio adequadas. Muitas dessas pessoas vivem em situação de extrema pobreza, um cenário confirmado pelo levantamento da Fiocruz, que indica que grande parte dos usuários carece de moradia e está exposta a riscos constantes de saúde e violência. A Secretaria Estadual de Saúde registrou, em 2021, um aumento de 18% nos atendimentos médicos relacionados ao uso de drogas ilícitas, destacando o peso da epidemia no sistema de saúde. Além de comprometer a saúde individual, o uso de crack afeta diretamente a segurança pública e a economia local. Dados da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro mostram que o fluxo de clientes em áreas comerciais próximas a pontos de consumo caiu consideravelmente, prejudicando pequenos negócios e afastando turistas. Paralelamente, o Instituto de Segurança Pública estima que cerca de 80% dos homicídios registrados no estado têm conexão direta ou indireta com o tráfico de drogas. Facções criminosas disputam territórios em favelas, gerando uma espiral de violência que afeta não apenas os usuários, mas também moradores dessas áreas, agentes de segurança e o funcionamento de serviços básicos. Os impactos sociais do crack vão além da violência. No Rio, o desemprego e a desigualdade econômica desempenham papéis centrais na perpetuação dessa crise. O IBGE aponta que mais de 20% dos jovens entre 15 e 29 anos estão desempregados, o que aumenta a vulnerabilidade ao aliciamento pelo tráfico ou ao uso de drogas como forma de fuga. Muitos desses jovens acabam presos em um ciclo que os afasta de oportunidades de reinserção social, perpetuando a pobreza e a exclusão. Embora existam iniciativas como os Centros de Atenção Psicossocial, especializados no atendimento de usuários de álcool e drogas, sua capacidade é insuficiente para a demanda crescente. Muitos desses centros sofrem com a superlotação e a falta de recursos, limitando a eficácia dos tratamentos oferecidos. Um exemplo de política pública voltada ao enfrentamento dessa crise foi o programa federal CRAC, É Possível Vencer. No entanto, sua implementação no Rio de Janeiro foi marcada por descontinuidades e falta de financiamento, reduzindo seu impacto. A experiência de países como Portugal, que adotaram políticas de redução de danos e descriminalização do uso de drogas, demonstra que o investimento em programas de reabilitação, educação e inserção social pode ser eficaz. No entanto, no Brasil,
o enfoque ainda está excessivamente centrado na criminalização, o que contribui para o agravamento do problema. A crise tripla no Rio de Janeiro. A crise social no Rio de Janeiro se manifesta de maneira contundente na interseção entre a crescente população em situação de rua e o avanço da prostituição como meio de sobrevivência. Esses problemas, que afetam principalmente mulheres e jovens, destacam desigualdades estruturais que perpetuam ciclos de exclusão e marginalização. Nos últimos anos, o número de moradores de rua na cidade aumentou de forma expressiva. Segundo estimativas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 19 mil pessoas viviam nas ruas da capital em 2023. Um aumento de mais de 40% em relação a 2019. Esse crescimento reflete não apenas a crise econômica nacional, mas também a falta de políticas públicas eficazes para enfrentar a pobreza extrema e a falta de moradia. A ausência de redes de proteção social deixa milhares de pessoas expostas a condições degradantes, frequentemente sem acesso à alimentação, saúde ou segurança. Entre os moradores de rua, as mulheres enfrentam desafios particulares. Sem acesso a empregos formais ou suporte social, muitas recorrem à prostituição como forma de subsistência. Locais como a Lapa, a Avenida Brasil e áreas próximas a rodoviárias tornaram-se pontos de concentração para essa atividade, frequentemente realizada em condições de extrema precariedade. Um relatório da ONU Mulheres aponta que a vulnerabilidade à exploração sexual aumenta significativamente entre mulheres em situação de rua, especialmente aquelas que lidam com dependência química. A prostituição, nesse contexto, muitas vezes não é uma escolha, mas uma imposição das circunstâncias. A dependência de drogas, como o crack, já amplamente disseminada em populações vulneráveis no Rio de Janeiro, agrava ainda mais essa situação. A Fiocruz destaca que muitas mulheres que vivem nas ruas entram em um ciclo de uso compulsivo e prostituição para sustentar o vício, expondo-se a riscos ainda maiores de violência, doenças sexualmente transmissíveis e exploração. Além disso, a prostituição de jovens e adolescentes se tornou uma preocupação crescente. Organizações de proteção à infância denunciam que muitas meninas, especialmente aquelas que vivem em abrigos lotados ou em situações de rua, são aliciadas para redes de exploração. Segundo um levantamento do Disque 100, o Rio de Janeiro está entre os estados com maior número de denúncias de exploração sexual de menores no Brasil, refletindo a gravidade do problema. O impacto dessa crise também se estende à saúde pública. O aumento nos casos de infecções sexualmente transmissíveis é uma preocupação constante. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a taxa de infecção por HIV no Rio de Janeiro está acima da média nacional, com maior incidência em populações vulneráveis, como moradores de rua e trabalhadores do sexo. Apesar dos avanços em políticas de prevenção, como a distribuição de preservativos e a oferta de profilaxia pré-exposição, a falta de acesso regular a serviços de saúde por essas populações limita o alcance dessas iniciativas. A desigualdade econômica no Estado é um fator-chave para entender a perpetuação dessa crise. Embora o Rio de Janeiro tenha uma das maiores economias do Brasil, 23,7% da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com o IBGE. O alto custo de vida na capital, combinado com taxas de desemprego que ultrapassam a média nacional, torna a recuperação econômica particularmente desafiadora para as populações de baixa renda. Em 2024, mesmo com a desaceleração da inflação, os preços elevados de alimentos e serviços essenciais continuam a pressionar famílias em situação de vulnerabilidade, aumentando o número de pessoas que dependem de ações informais ou arriscadas para sobreviver. Os abrigos e serviços assistenciais disponíveis na cidade estão longe de atender à demanda crescente. Instituições de caridade e organizações não governamentais, que desempenham um papel vital no apoio a moradores de rua, frequentemente operam com recursos insuficientes.
Um estudo da PUC-Rio destacou que a cidade precisa, no mínimo, triplicar a capacidade dos abrigos existentes para atender adequadamente a população em situação de rua. O enfrentamento dessa crise requer uma abordagem ampla e integrada, que vá além de soluções emergenciais. Projetos como o Housing First, implementado com sucesso em países como Canadá e Finlândia, demonstram que fornecer moradia estável é um passo crucial para romper o ciclo de exclusão social. No Brasil, experiências locais, como o Programa de Aluguel Social, ainda carecem de financiamento e continuidade para alcançar resultados significativos. A crise dos moradores de rua e da prostituição no Rio de Janeiro não é apenas uma questão de desigualdade econômica, mas também um reflexo de falhas estruturais em oferecer alternativas dignas e inclusivas. Políticas públicas voltadas para o tratamento de dependência química, geração de empregos e habitação acessível são fundamentais para romper o ciclo de exclusão. Além disso, é essencial promover campanhas contra o estigma, incentivando a reintegração social de quem foi marginalizado. No fim, a crise no Rio de Janeiro vai além do tráfico de drogas ou da prostituição. Ela reflete a falência de um sistema que não protege os mais vulneráveis, perpetuando ciclos de violência e exclusão. Essa é uma realidade que pouco aparece na mídia ou nos discursos oficiais, mas que precisa ser enfrentada com urgência para evitar um colapso social ainda maior nos próximos anos. E se você quiser conhecer outra realidade oculta perante os nossos olhos, assista ao vídeo que está no card. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.